O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, finalmente reconheceu publicamente que estava errado em relação ao ditador Putin e por isso chegou a hora de passar da chamada diplomacia para um apoio decisivo à Ucrânia. Hoje, Trump declarou que os Estados Unidos da América continuarão e até ampliarão o fornecimento de armas, tanto defensivas quanto ofensivas, para a Ucrânia. Além disso, Trump anunciou uma declaração importante sobre sanções contra a Rússia e o aumento da pressão sobre o Kremlin. E é sobre isso que escrevem que Trump finalmente reconheceu seu próprio erro. Putin é inadequado e lidar com ele é simplesmente não se respeitar. E muitos comentaristas dizem que o caráter de Trump nos mostra que quando ele chega a essas conclusões, Putin pode acabar se dando muito mal. Meu nome é Alexei Pitti. Hoje é 11 de julho. Vamos por partes. Aqui tem muita informação muito interessante. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo e lá publicamos as notícias assim que elas chegam. Então, lembre-se de que é a Winston Churchill que atribuem a frase de que se pode confiar nos americanos e que eles acabarão fazendo a coisa certa, mas só depois de esgotarem todas as outras possibilidades. Dizem que os americanos sempre falam muito, mas quando todas as ferramentas diplomáticas são usadas, os americanos finalmente começam a agir. O mesmo deve ser esperado do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, cuja condescendência com Vladimir Putin na questão da Ucrânia já dura tempo demais. Pelas declarações recentes de Donald Trump, ele parece finalmente entender com quem realmente está lidando. Se querem saber a verdade, Putin está sempre nos enrolando com todo tipo de bobagem. Ele é sempre muito cordial, mas como se viu, tudo isso é inútil. Essa é uma citação de Donald Trump que ele disse nesta semana. E aqui só quero lembrar como nós discutimos neste canal do YouTube o que foi descoberto sobre Putin. Afinal, em quais cordas da alma de Trump é preciso tocar? Putin sempre é cortês, Putin sempre elogiou Donald Trump, Putin sempre assegurou a Trump que só com ele em dupla eles finalmente poderiam chegar a um acordo. Como se todos os presidentes fossem ruins, chegou o Trump, e com ele certamente vão chegar a um acordo. E todo esse tempo, Putin intensificava os bombardeios na Ucrânia sem considerar negociações adequadas. Em maio deste ano, lembro que o próprio Putin já gritava que estava pronto para negociações diretas com Zelensky sobre o cessar-fogo. Mas depois Trump disse que iria a essas negociações em Istambul, sem problema nenhum. Mas depois o próprio Putin recusou essas negociações, inventando uma série de exigências absolutamente irreais, tanto para a Ucrânia quanto para o Ocidente. E mesmo assim, Putin continuou e continua mentindo, dizendo que está pronto para negociações. E então, caindo sob a influência do presidente da Rússia, cuja bajulação serve apenas como uma tática para ganhar tempo, permitindo-lhe continuar a guerra agressiva contra um vizinho inocente, ou seja, a Ucrânia. Trump aparenta ter se tornado mais perspicaz e finalmente compreendeu a real situação. Na segunda-feira, Trump ordenou o envio dos mísseis Patriot, temporariamente bloqueados pelo Pentágono, para reforçar a defesa aérea da Ucrânia, que foi seriamente afetada por intensos ataques de drones e mísseis. Essa dose de realismo, claro, é bem-vinda. E agora ela deve se traduzir na retomada do envolvimento dos Estados Unidos da América na guerra, tanto no fornecimento de novas armas, quanto no endurecimento das sanções contra a Rússia. O erro do presidente Trump foi subestimar completamente a profundidade do compromisso do ditador Putin com a aventura militar que ele iniciou ainda em fevereiro. 2022, ou para ser mais exato, ainda no início de 2014. Enquanto Donald Trump via a guerra da Rússia contra a Ucrânia como um conflito estéril e sem sentido que poderia ser resolvido assim, de uma hora para outra. Na verdade, em apenas 24 horas, como um acordo imobiliário em Manhattan, principalmente às custas de Kiev. Como entendíamos, Putin via e continua vendo essa guerra como uma missão sagrada, ou seja, para Trump e Putin são duas guerras absolutamente diferentes. Para Putin, apenas o retorno completo da Ucrânia à esfera de influência russa é aceitável. E mais adiante, como diz a citação, Putin não só está determinado a transformar seu vizinho do sul em um vassalo, mas, no mundo ideal para ele, destruiria a Ucrânia como Estado independente e a reintegraria à Rússia. Essa ambição avassaladora fez com que Putin desenvolvesse uma alta tolerância à dor, mesmo que seja a dor dos outros. Apesar das perdas em combate, com mortos e feridos chegando perto de 1 milhão, a máquina militar russa não só continua funcionando, como também está ganhando impulso.
blindados, munições, drones, a produção está prosperando. Na quarta-feira, mais de 700 drones explosivos e alvos falsos foram lançados contra a Ucrânia. Espera-se que ataques envolvendo 1.000 drones se tornem a norma. Putin acha que só precisa manter Trump à distância enquanto ele termina seu trabalho. Bem, isso mais uma vez confirma que Trump já tem tudo. Simplesmente todas as razões para finalmente desmascarar o ditador e usar o imenso poder dos Estados Unidos da América para salvar o povo ucraniano. E vamos ser claros, para punir o ditador russo não só pela guerra contra a Ucrânia, mas também, falando na linguagem de Trump, pela humilhação pessoal de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América deve apoiar o projeto de lei do Senado que prevê sanções secundárias contra países que financiam o esforço de guerra da Rússia comprando seu petróleo e gás. E é preciso entender que esses países não são apenas China, Índia, não só a Turquia, mas também alguns países europeus. Vamos ser honestos, os países europeus também continuam comprando gás e petróleo russos. Entre eles estão a Hungria, a Eslováquia e, em parte, a Alemanha. E talvez seja necessário pressioná-los também para que finalmente parem de fazer isso. No regime de sanções também há muitos pontos fracos. Já está na hora de excluir ainda mais bancos russos do sistema de transferências de dinheiro e transferir para Kiev os ativos russos no valor de 300 bilhões de dólares que estão nos bancos e na União Europeia. É preciso reabrir as torneiras de armas e retomar grandes fornecimentos de armamentos para as forças armadas da Ucrânia, como no tempo de Joe Biden. E aqui novamente lembraremos de Winston Churchill. Em 1940, os americanos agiram corretamente ao apoiar o Reino Unido, e a vitória na Batalha da Grã-Bretanha mostrou que o esforço valeu a pena. E, como diz hoje a citação, defendendo bravamente sua pátria, apesar da chuva de drones mortais caindo sobre eles, os ucranianos também conquistaram o direito à ajuda. Finalmente, o Sr. Trump começa a enxergar o verdadeiro rosto do bajulador do Kremlin. Ele não deve ceder novamente às persuasões. Pois bem, a publicação Político ainda assim se pergunta se finalmente o presidente americano Donald Trump percebeu que Vladimir Putin não tem real interesse em negociações de paz e não está com pressa de acabar com a guerra na Ucrânia. Ou talvez a amizade de Trump com o ditador russo, a quem ele ainda no mês passado chamou de muito bom, tenha finalmente chegado ao fim. E então, no Político, chegam à conclusão de que isso ainda é uma incógnita, porque com Trump nunca se sabe ao certo. Parte do problema está exatamente aí. Segue uma citação do Político. Sua diplomacia de mudanças bruscas, com retórica alternante, cancelamentos, adiamentos, ultimatos e ameaças de destruição total é possível. E funcionou em negociações no mercado imobiliário de Nova York. Mas no cenário global, isso já é um jogo muito maior. E Putin pode muito bem concluir, como já fez antes, que por trás das declarações barulhentas de Trump há pouco de concreto e que basta apenas esperar. Kiev nunca acreditou que Trump ou qualquer outra pessoa pudesse garantir um acordo de paz vantajoso. Por outro lado, os funcionários ucranianos depositaram por muito tempo a esperança de que o presidente dos Estados Unidos da América ficaria cada vez mais irritado com o presidente russo desobediente, o que faria Trump apoiá-los de forma mais significativa. Eles não acreditam que Putin concordará com qualquer coisa além da rendição total da Ucrânia, a menos que seja forçado a isso por meios militares. Trump, por outro lado, parece acreditar que pode convencer Putin a fechar um acordo justo, ameaçando iniciar uma guerra econômica implacável. Ele falou sobre isso ainda em janeiro, dirigindo-se diretamente a Putin. O presidente dos Estados Unidos da América declarou estar pronto para impor tarifas e aumentar as sanções contra a Rússia caso o presidente Putin não encerre a guerra. Mas isso foi há 5 meses. Será que a impaciência dele o fará ir além? Até agora, quase não há sinais disso. Aqui vou colocar reticências. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões sobre as posições de Trump nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like.